Acredito que sim. E Não, tá bom. Então, pessoal, vamos lá, né? Na aula passada a gente falou sobre algumas questões do Graph7 ali, falamos das formas como eles podem estar conectados, né? A questão de seleção de sequências, o que seria o paralelismo, o que seria a forma de repetição, né? O que seriam as ações, o que seriam as condições. Então, tudo isso eu acho que ficou claro, né? Se não tenha ficado claro alguma coisa, podem me interromper ali no qualquer momento, que daí a gente vai tentando solucionar, tá? Então, a ideia de hoje, né, a gente passar algumas formas de resolução de problemas, qual seria a forma, né, uma receitinha de bolo ali para a gente pensar em resolver um problema com Graph7, tá? E, a princípio, eu vou estar passando como fazer isso utilizando o Zélio, tá? Porque ele é um pouco mais fácil de se fazer no Zélio. Eu ia passar primeiro no Codesys, mas eu notei que o Codesys eles têm vários pequenos detalhes que devem ser observados, assim como era no Codesys para Ladder, né? Então, eu vou primeiro tentar passar para vocês utilizando o Zélio, depois a gente, no próximo encontro aí, a gente vê a questão ver a questão relacionada ao Codesys, tá? Então, vamos. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para ficar mais fácil, um passo a passo mais tranquilo, vamos começar ali primeiro numa coisa bem simples, que seria uma partida direta de motor, né? Porque numa partida direta de motor, a gente sabe que basicamente a gente precisa do quê? A gente precisa do botão de liga, de um botão de desliga, a gente vai precisar de uma bobina que vai estar atrelada ao nosso motor, e a gente vai precisar de um contato dessa bobina para fazer o nosso selo, certo? Que seria algo parecido com este diagrama que está aqui na parte inferior esquerda, né? Onde eu tenho aqui o contato, uma botoeira de liga, né, que seria um contato NA, aqui eu tenho uma botoeira de desliga, que seria um contato NF, né, e aqui eu tenho um contato da minha bobina, né, do motor, né. Então, aqui eu tenho um diagrama de estados, mas eu nem vou perder muito tempo com esse diagrama, porque vocês já sabem como funciona uma partida direta, né? Basicamente, ali eu dou um pulso no meu botão de liga, ele vai energizar a minha bobina, né? Só que antes de dar tempo de eu tirar o dedo do botão de liga, né, ele já acionou o contato de selo e assim ele vai permanecer ligado até que o botão de desliga seja acionado, tá? E aí, pessoal, a gente tem sempre dois passos que são importantes serem observados, tá? Quando a gente está trabalhando com o Graph7. Primeiro, a gente tem o descritivo, né, que foi falado aqui, né? A gente não coloquei bem descrito ali, porque a gente sabe o que é que funciona a partida direta, eu acabei de falar, né? Aperta um botão, aciona o motor, o contato de selo permanece ali, né? Ele ligado, e eu tenho um botão de desliga que vai desacionar ele, né? Então, eu tenho algumas condições, algumas etapas que eles irão seguir, né? Basicamente, terá duas etapas, né? Quem seriam essas etapas, né? Eu tenho a etapa inicial, tá? Que o meu motor vai estar desligado, até que uma transição, né, de etapa aconteça, até que a condição de transição de etapa seja satisfeita, para que ele passe para a próxima etapa, né? Acho que aqui está pequeno demais. Não sei porque eu botei tão pequeno. Acho que agora deve estar mais fácil para vocês lerem aí. A transição aqui, ela está dizendo botão start pressionado e o stop desligado. Então, basicamente, o botão de liga tem que estar ligado e o botão de stop, ele vai ter que estar desligado, né? Por quê? Lembrando daquela diferença que nós temos, que o botão desligado no
em comandos elétricos, né, no físico, é diferente do botão ligado e desligado na programação, tá? Então, a gente tem que fazer essa relação entre esses dois pontos, tá? Então, o stop tem que estar desligado, né, que assim, como ele é um contato NF, ele vai estar, se ele está desligado, ele vai estar conduzindo, né? E o botão start pressionado. Aí ele vai passar para a próxima etapa, que seria a etapa 10, onde eu ligo um motor e ele vai permanecer ligado até que o botão stop seja pressionado, né? Assim, desativando o circuito. Lembrando, e uma coisa interessante aqui, ó, é que eu não preciso mais daquele contato de selo, tá? Na programação ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque enquanto ele estiver nesta etapa aqui, ele vai estar mandando um sinal para ligar o motor, tá? Então, se ele vai permanecer nesse estado aqui, eu não preciso, nessa etapa, né, perdão, eu não preciso ter um contato de selo, tá? Esse diagrama Graph7 que nós temos aqui na esquerda, que está sendo mostrado, é o que nós chamamos de diagrama conceitual, tá? Por que conceitual? Porque ele está mostrando basicamente em forma gráfica aquilo que foi explicado, a funcionalidade dele. Mas a gente está abstraindo com relação à tecnologia que será utilizada, se será um botão, se será ou o nome do botão, que tipo de coisa que a gente vai colocar ali, tá? Então, ele só está colocando de forma genérica, certo? Aí, eu faço uma relação entre entradas e saídas, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho isso. Uma relação entre entrada e saída para dizer o que é cada uma daquelas coisas ali, tá? Então, o botão Start, eu vou dizer que é o meu I1, botão Stop, o I2, e o motor M1 seria a bobina Q1 que vai acionar ela, tá? Aí, a partir do conceitual que eu coloquei aqui novamente, né, eu vou criar um diagrama Graph7 que nós chamamos de diagrama tecnológico. Por quê? Porque aí a gente já está abraçando, de certa forma de dizer, a tecnologia que será utilizada. A gente está dizendo que vamos utilizar aquelas entradas e aquelas saídas, né, que vão estar atreladas a algum tipo de tecnologia, certo? Então, aí eu chego a este diagrama aqui, que é o nosso diagrama Graph7, segundo a IEC, certo? Aí, como eu falei para vocês, a gente vai estar fazendo no Zélio, né, implementação no Zélio, então, se puderem e quiserem, abram no Zélio aí para a gente já ir testando junto, tá? E agora eu vou apresentar o meu Graph7 aqui o meu Zélio aqui para vocês olharem, tá? Então, só um minutinho. Então, eu acredito que vocês estejam observando aí a minha tela, né? Se tiverem, só confirmem aí para mim, pessoal, se está tudo certo aí na janela. Beleza. Tá certinho. Então, aí a gente vem aqui, ó, para a gente ter certeza quando a gente vai utilizar o SFC no Zélio, tá? A gente tem que escolher algum que tem aqui em idioma, tá? A gente tem que escolher algum que tem esse FBD, né? Que é o diagrama de blocos, né? Blocos de função. Então, qualquer um deles eu posso escolher ali, não vai diferenciar, porque só vai mudar o número de entradas e saídas, né? Que não vai atrapalhar a gente para esse primeira questão, tá? Aqui não tem muito o que escolher, seriam extensões do próprio Zélio ali, mas não vai interferir muito na gente, é tanto que a gente nem precisa adicionar, seriam extensões físicas desse Zélio lá, tá?
Então, eu dou um avançar novamente, e aqui eu vou poder escolher entre a linguagem Ladder e a linguagem FBD, tá? Como o nosso intuito aqui é o SFC, né, a gente vai escolher a função FBD, que aí ele vai mostrar para a gente os blocos de Graph7, tá? De SFC. Então, eu dou um avançar aqui, e ele vai abrir essa tela, que eu acho que eu até tinha mostrado para vocês, já, tá? Então, acho que não, essa primeira parte não era uma novidade para vocês, tá? Mas, aqui embaixo, tá? A gente tem as opções que nós podemos inserir quando eu estou na função FBD, tá? Nas entradas aqui, basicamente, a gente vai utilizar esse in, que seria uma entrada digital qualquer, né? No FBD eu tenho diversos blocos de funções, né, que vão desde timers até, por exemplo, funções de texto, por exemplo, né? Posso fazer esse tipo de coisa, um display, coisa do tipo, tá? No terceiro bloco aqui, nós temos os blocos em SFC, tá? Inicialmente, nós vamos estar utilizando somente esse segundo aqui, etapa inicial SFC, e a etapa SFC, tá bem? Como a gente tinha visto ali no PowerPoint que eu mostrei para vocês. Esses outros blocos aqui, a gente vai falar, esse que tem divergência, convergência, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente na aula de hoje, tá? Daí eu tenho aqui blocos lógicos, que isso aí vocês devem ter visto com o professor Rony, de trás para frente, de frente para trás, né, que seriam para fazer condições onde eu tenho mais de uma situação, que vai ser o nosso caso aí, tá? E daí a gente tem as saídas, certo? Que aqui eu tenho uma saída digital qualquer, né, que aí vai ser para acionar o motor, por exemplo, que é o nosso exemplo, e um LCD, ó. Loucão, professor, né? LCD, né, galera? LSD serve para outra bagaça, né? E aqui eu tenho, aqui é um controlador PID, tá? Pra gente utilizar. Relevem o LSD, galera. E não usem isso, dá ruim, tá? Então, vamos lá. Para iniciar, pessoal, a gente tem que dizer quem são nossas entradas, tá bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, entrada 1 e entrada 2. Eu sei porque uns coleguinhas mesmo me contaram. Entrada 1 e entrada 2, perfeito? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, se eu clico 2 vezes aqui, eu quero deixar mais bonitinho, ou deixar mais claro, né, o que é cada um desses caras, eu tenho aqui, ó, algumas figurinhas que auxiliam eu analisar esse cara, tá? Então, eu vou usar, por exemplo, aqui esse de botão, né, aqui, ó, esse do meio aqui, ó. Mas eu também tenho uma figurinha, por exemplo, de uma fim de curso aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa fim de curso ali que eu estou mostrando para vocês, mas eu acredito que sim, tá? Então, eu clico aqui, ó, ele já fica lá a figurinha bonitinha. Vou botar o outro também com a figurinha para a gente... Ops, aqui é uma chave seletora, não quero chave seletora. E também você pode colocar uma imagem qualquer que você queira, né? Quiser colocar a cara do John Careca aqui, por exemplo, ou do Vinícius Careca, dá para fazer. Mas só precisa passar as fotos do John Careca aí, e a gente bota aqui ele como um botãozinho. Ou então, antes, quando ele está desacionado, ele ser o John com cabelo, quando aciona é o John Careca. Ia ser muito massa, cara. Por favor, façam isso para mim, por favor. Aí eu colocar no nosso próximo exemplo. Então, aqui eu tenho os 2 botões, tá? E aí eu preciso fazer as lógicas, tá, pessoal? Mas antes de fazer as lógicas, eu vou colocar aqui, ó, a etapa inicial do SFC e vou colocar a etapa subsequente do SFC. Lembrando que a gente tinha até falado, né, pessoal? A gente sempre vai ter uma
vai ter uma condição, uma etapa inicial única, né, no nosso diagrama, e todas as outras etapas são etapas normais, né? Se eu não colocar aqui, se eu colocar tudo etapa normal, né, que seria esse bloco aqui, ó, que é só um quadrado, a etapa inicial tem um quadrado e outro quadrado dentro dele, tá? Então, se eu coloco todos eles nesse formato aqui de etapa normal, ele não vai funcionar, tá? Ele vai dar erro, porque ele vai dizer que não existe etapa inicial, tá? Então, a gente começa por esse cara aqui. E o que é que significa essas setinhas aqui, pessoal? Ó, esse ponto aqui, ó, que fica na esquerda, ele é onde eu vou colocar a condição de transição de cada um desses caras, tá? Então, a transição que fica logo abaixo da etapa, ela vai entrar nesse ponto aqui, tá? Esse cara aqui, ó, é a saída da transição de etapa, ou seja, basicamente, quando essa etapa aqui, ó, tiver ativo nessa etapa, eu tenho uma transição e ela for satisfeita, essa setinha vai indicar para qual etapa ela está indo, tá bem? E aí, esse cara aqui também é a saída, né? E aqui na direita é a saída da etapa, ou seja, é a ação que ela vai estar executando, perfeito? Então, vamos lá. A gente viu que para ele funcionar, para inicialmente lá, para eu passar da etapa que ele está desligado para o ligado, o que é que tem que acontecer, pessoal? Para o motor acionar numa partida direta, o que é que precisa ter? Eu tenho dois botões, como é que esses botões têm que estar no sistema? Ah, um acionado e outro desacionado, né? Em questões né, sei lá, a botoeira de ligar, ela vai ter que ser acionada, né? E a botoeira de desligar, ela vai ter que estar no seu estado de repouso, ou seja, vai ter que estar conduzindo, né? Então, eu vou pegar aqui um bloco lógico, são duas condições, então eu vou colocar aqui, ó, esse bloco lógico end, né? E vou dizer, ó, esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, ó, tem que estar acontecendo. Esses dois caras aqui tem que estar acontecendo, né? Lembrando que para eu fazer bem certinho, né? Esse cara aqui vai ter que partir, antes de eu dar run nele, eu vou deixar ele como acionado, tá? Porque é assim que ele estaria num diagrama lá normal. Então, nessa situação aqui, ele vai para minha transição. Então, minha transição é exatamente está relacionada a essas duas entradas aqui, certo? E o contrário dele, né? Quando eu tiver o botão de desliga, né? Negado, né? Ou seja, ele estiver no acionado, mas ele vai estar aberto, né? Ele vai ter a sua função na etapa, vai voltar para a função. Ops. Okay. Ele vai voltar para a transição 0, que seria o botão de desliga lá. Tá? Beleza? Aí eu tenho a minha saída que vai ser. Aqui eu também posso colocar os negocinhos aqui, vou colocar um motor, né? Tá lá o motorzinho. E eu vou dizer que esse cara aqui, ó, nessa etapa eu vou estar tendo uma função que é acionar o meu motor. Beleza? Então aqui, ó, vou botar ele para simular. Botei ele para simular, meu botão aqui vai ficar já como on, né? Porque ele vai estar nessa situação aqui. Dou run nele. Então ele está funcionando aqui, tá, pessoal?
Nessa situação aí, ó, eu tenho, ele está me mostrando, opa, peraí, volta. Eu esqueci de ligar aqui essa etapa aqui, ó, dessa etapa vai para essa, porque senão não ia acontecer nada, tá? Então, esse cara, essa é a primeira etapa, a etapa inicial, vai partir desse cara. Quando essas duas situações forem satisfeitas, a transição vai ser, vai ser ativada, né? Quando ela for ativada, eu passo desta etapa para esta etapa, né? Nesta etapa aqui, eu vou ter uma ação que é acionar o meu motor, né? E ele vai estar esperando essa etapa, que é quando eu tiver essa função, esse botão aqui acionado, né? Que vai estar acionando minha entrada aqui, né? E fazendo com que eu volte para a etapa inicial, tá? Então, vamos lá. Deu run, né? Ele vai estar nessa situação aqui. Então, ele está na etapa ativa, esse cara aqui, por quê? Porque ele está esperando que eu acione esse botão aqui, né? Acionei esse botão aqui, ele vai passar para essa próxima etapa, né? Ele está mostrando aqui, ó, etapa ativa, a transição está off, né? Então, se a transição está off, ele não está acontecendo nada. Quando eu apertar aqui, ó, a transição foi ativada. Se a transição foi ativada, a etapa 1 aqui, né, passou de ligar, de ativa para desligado, e ele veio para essa segunda situação, tá bem? Se ele veio para essa segunda situação aqui, pessoal, eu posso tirar daqui, ó, minha transição está off, eu posso acionar e desacionar ela quando eu quiser. O motor tá aqui, ó, no finalzinho. Vocês conseguem ver ele? Aí. Então, o motor tá aqui, ele tá até mostrando que ele tá girando, quando ele aciona, né? Aonde pega? Em out. Já mostra ali de novo, só terminar aqui a explicação, tá? Então, quando eu apertar esse botão aqui, ó, ele vai passar para uma entrada negada, que passando pelo NOT, ele vai transformar esse aqui em ON, e ele vai acionar minha transição, tá? Então, olha só, fiz isso, ele acionou minha transição, ele voltou para a etapa inicial, tá bem? Então, olha só que interessante. Agora, ó, mesma coisa. Se essa etapa está ativa, pessoal, essa transição aqui está inibida. Se essa transição aqui está inibida, não interessa se eu apertar isso aqui quantas vezes eu quiser, ele não vai estar saindo ou mexendo em alguma coisa nessa etapa. Tá bem? Na linha na frente do norte ali, essa linha. Fica acionado mesmo eu clicando no botão e não aciona lá em cima. Não entendi. Essa situação aqui, ele está ligado aqui nesse cara, aqui, aqui. A essa etapa fica acionada mesmo mesmo clicando no 2 aqui? Você colocou o NOT e colocou ele na transição aqui. Você quer compartilhar o teu? Aí eu dou uma olhada. Compartilha aí pra gente ver. Tá aparecendo? Tá. Ó, vou reiniciar aqui.
Agora ele tá ligado nessa etapa na frente do Note aqui, na B005, até a transição. Daí se eu aperto o botão I2, ele vai continuar ligado aqui embaixo. E agora eu não sei o que eu fiz de errado aqui. Que estranho isso, mano. Que ele deveria inverter tua entrada ali. Ele não vai sair dali nunca, porque a outra situação ali não está sendo satisfeita, né? Ou ele chega a passar, mas quando ele passa ali, ele já tem a outra transição. Mas veja só, você tá no down run ali nele. Aí. Deve ser esse o problema. Verdade. Tava acostumado com outro software lá, esqueci disso daqui, foi mal. Não, agora tenta lá de novo. Clica no I2 ali, aperta no I1. Aí. Agora deu bom. Tava mexendo em outro software, esqueci que tinha que dar o run nesse daqui. Não, sossegado. Irmão. Deu boa. Fechou então, pessoal? Alguma outra dúvida que tenha surgido aí no desenvolvimento desse aqui? Conseguem perceber o porquê que eu tenho que ter esse esquema aqui da... Eu tô falando esse esquema daqui e não tô mostrando bosta nenhuma. Peraí. O esquema aqui desses dois aqui, né? Por que que eu tenho que ter esse norte aqui e tal, né? Porque aqui a representação é um pouco diferente comparado à representação desses caras. O Matheus colocou que prefere o Ladder porque é mais simples. Na implementação aqui no Zélio, realmente, Matheus, eu acho que o Ladder é mais fácil. Só que o SFC, dependendo da complexidade do teu sistema, ele consegue ser mais claro, ou pelo menos na hora de concepção, né, de como montar o sistema. Às vezes, a grande maioria dos programadores de CLP, eles fazem primeiro o diagrama funcional em Graph7, né, aí fazem a transferência para um diagrama tecnológico, e aí ele faz o ladder, né? Fica um passo a passo um pouco mais fácil de se fazer. A gente vai chegar nisso na próxima aula, acredito eu. Última aula antes da gente fazer um recesso aí, tá? Então, vamos lá, voltar para esse negócio aqui. Beleza? Aqui é um outro exemplo, tá? Tem um sistema aqui onde eu tenho esse carrinho, né? O carrinho, ele tem que se deslocar do ponto A para o ponto B, né? Se o carrinho está inicialmente no ponto A, né? Ele vai ficar nesse ponto até que esse botão M seja pressionado. Aí, quando ele pressionar esse botão M, ele vai até o ponto B, onde ele vai bater em algum lugar lá, e quando ele atingir nesse ponto, ele vai voltar, né? E quando ele chegar no ponto A, ele retorna às condições iniciais. Então, já é um pouquinho mais complexo esse sistema, tá? Como que a gente faria isso, né? Eu já tenho 3 etapas, onde a etapa inicial, ele está no ponto A lá, né? Em repouso. Quando eu pressionar o botão M, né? Quando essa situação for atendida, né? Ele vai para a etapa próxima, que é a etapa 10, onde é o movimento para a direita, né? E ele vai permanecer nesse movimento para a direita até que o ponto B seja atingido. Ponto B sendo atingido, ele vai para a etapa 2, que aí faz o movimento para a esquerda, e ele chegando no ponto A, ele vai retornar à condição inicial. Tá? Então, aí eu posso colocar um botão B, sendo I1, um afim de curso 1, um afim de curso 2, que seriam dos dois lados ali, né? Do ponto A e do ponto B, e as saídas que seriam Q1 e Q2, que aí eu estou dizendo que são dois motores distintos, um que vai levar o carrinho da esquerda para a direita e outro da direita para a esquerda, tá bem?
E esse aqui seria um diagrama que nós iríamos fazer, né? O botão, as duas fim de curso aqui, né? As etapas, né? E aqui estão os motores que irão acionar esses dois movimentos, tá bem? Então, relativamente simples, não vou implementar todos para que a gente seja um pouco mais conciso aqui, né? Mas eu encorajo vocês a implementarem ali, ver que está dando tudo certinho, tá bem? Aí eu tenho problemas de seleção de sequência, né? Que a gente falou lá na aula anterior, onde eu tenho a diferença, né? Que eu estava numa situação como essa aqui, onde eu tenho uma etapa inicial e outras etapas, e entre elas eu só tenho uma transição, ou um caminho a ser seguido. Ele não tem outro caminho a ser seguido. E aí eu tenho a seleção onde de uma etapa, pode ser a inicial ou não, né? Ela pode seguir um caminho ou outro, tá? Isso é o que a gente vai dizer que é uma divergência ou, né? Por quê? Porque de uma certa etapa ele está divergindo para dois caminhos diferentes, e ele é uma divergência ou porque ou vai acontecer um caminho ou o outro, tá? E aí, dependendo de qual situação esteja acontecendo, né? Ou essa 21 ou a 11, né? Se eu for pela esquerda, quando eu chegar aqui na 11, na etapa 11, ele vai ter a transição 11, que vai para 13, e na 21, ele vai esperar a transição 21 para ir para 13. Então, eu tenho duas transições que são antecedentes da etapa 13, que podem acontecer, tá? Então, mas nunca essas duas vão acontecer ao mesmo tempo, por isso o ou, né? E aqui nessa questão que eu tenho duas possíveis transições para essa mesma etapa, é o que eu chamo de convergência ou, né? Então, tem divergência e convergência. Divergência tem até aquele filme lá que vocês gostam, né? Divergente. É mais ou menos isso daí, tá? Então, aqui, ó, um exemplo disso, né? Etapa divergência, ou quando eu tenho uma etapa e dessa etapa eu tenho mais de uma conexão, e a convergência é quando um certo elemento, ele possui muitas conexões que chegam até ela, duas ou mais, tá? Aqui um exemplo, né? Tenho essa etapa inicial e as questões, aqui eu tenho a divergência ou e a convergência ou, né? Então, é bom frisar que ou vai estar acontecendo esse lado ou este lado aqui. Nunca vai estar em uma convergência desse tipo aqui, né? Vai estar acontecendo esses dois lados ao mesmo tempo, tá? É um ou outro. Então, aqui está um exemplo, né? Esse exemplo é bonitinho aqui, né? Eu tenho um sistema de transporte de carga, né? Que está representado aqui por esse esquema aqui, onde eu tenho dois pisos, né? E eu tenho um elevador de carga, tá? Que esse elevador de carga, ele vai acontecer, ele só pode ser acionado pelo lado de fora desse elevador, não é elevador de pessoas, então você não vai estar lá dentro, né? Então você carrega esse negócio e aperta um botão para ele descer, por exemplo, tá? E aí, se eu estou no piso inferior, apertando o botão do lado de fora, ele sobe. Se ele estiver lá em cima, apertando o botão exterior, ele desce, tá? Então, ele só funciona se estiver no piso correto. Então, eu tenho uma certa condição de funcionamento dele, que eu estou no piso 1 e aperto o botão 1, ele sobe. Se eu estou no piso 2 e aperto o botão 2, ele desce. Se eu estou no piso 1 e apertar o botão 2, ele não vai acontecer nada. Se eu estou no piso 2 e apertar o botão 1, também não vai acontecer nada, também. Então, as fim de curso são instaladas para eu saber onde está o elevador de carga, tá bem? Então, a gente vai ter um grafite comportamental nesse sentido aqui, ó. Eu tenho uma etapa inicial que ele está em uma posição acima ou abaixo, ele está parado, seja no piso superior ou não, tá? Então, eu tenho uma fim de curso no piso 1, né? Se eu tiver nessa etapa, eu tiver a fim de curso, piso 1 e o botão de subida pressionados, ele vai ter um movimento de subida, certo? Quando ele atingir o fim de curso do piso 2, aí ele vai voltar
para o estado inicial, que é parado. Se eu tiver, ele está parado, e eu tiver o fim de curso piso 2 e o botão de descida acionados, ele vai descer, certo? E aí eu espero o fim de curso do piso 1 para ela voltar para condição inicial, que é parado, certo? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês, uns 5 minutos, para vocês tentarem implementar isso em Graph7 lá, utilizando mais ou menos o conhecimento que a gente fez, né? A gente falou ali um pouco. Só mostrar aqui para vocês uma coisa. Quando eu venho aqui em SFC, né? Eu vou utilizar esses dois aqui, ó, divergência OR e convergência OR, certo? Esse cara aqui e as etapas vão estar no meio dele, certo? Então, aqui vai estar uma etapa que ele chega, né, nesse cara. Aqui a condição para ele ir por esse sentido, né, que seria o primeiro lado, né, o lado esquerdo. E aqui está a transição que ele vai para o outro lado, né? E aí ele vai chegar nesse ponto aqui, e aí ele vai fazer o retorno, né, segundo o nosso sistema aqui. Beleza? Tentem fazer lá. Então, quantas entradas a gente vai ter, pessoal? Quantas e quais entradas nós teremos? Primeiro passo para a gente fazer é isso. Alô? 3. Quem são elas? Exatamente. Daí as saídas eu vou ter dois motores, né? Um para subir e outro para descer. Teoricamente a gente consegue fazer isso a gente coloca como dois motores, né? Mas na aplicação seria somente um, né? Só que a gente representa ele como sendo dois, até porque numa partida reversora nós temos duas bobinas distintas, uma que vai acionar um sentido horário, por exemplo, e o outro um anti-horário, né? Então eu preciso especificar ele como sendo dois motores distintos, tá bem? Então, aí até 10h49 para vocês fazerem isso daí.
Conseguiram fazer? Estão aí ainda? Que negócio, Dibas? Não entendi. Você diz aqui? Ah, tá. Aqui, ó. Você seleciona um qualquer, tá? Aí você tem que escolher algum que tem esse FBD aqui, ó. Tá vendo? Qualquer um deles que tem FBD vai dar boa. Aí você dá um avançar, avança de novo e escolhe esse cara aqui, ó, FBD, tá? Aí dá um avançar, ele já vai abrir esse esquema aqui. Qual a explicação, Matheus? Essa? Beleza.
Como assim, ô Dibas? Tá, vou esperar mais uns 2 minutinhos ali, a gente já faz. Mas basicamente você vai ter as 3 entradas e tem uma saída. Você tem que ter uma lógica de condicional para cada um deles, né? E que serão as transições entre elas, né? Transições para elas. Dá uns erros fatais aqui no meu. Vamos ver se no meu dá também. Eu não cheguei a fazer esse aí no Zélio, mas a gente já tenta fazer ele aqui. Mas basicamente você tem as entradas e você vai ter que chegar nas saídas. Vamos tentar fazer aqui junto, então. Ó. José ele fechou, ele tá de mau gosto aí, José. Vai com calma, com o bichinho. Então eu tenho 3 entradas, como a gente tinha falado, né? 1, 2, 3 entradas, certo? Esse cara aqui vai ser o botão, né? Botão de... Não, são 4 entradas, né? Eu falei 3, mas são 4. Eita, professor. Aí fica complicado, né? Aí você tá me complicando a vida, né? Porque eu tenho um botão subida. Opa, aqui, botão subida. Fim de curso. Ô, Vitor, como que você abre esse negócio aí? Hã? Como que você abre essa tela aí? Clica 2 vezes em cima. Em cima da entrada lá. Você clica 2 vezes em cima desse aqui, ó. Aí ele abre. Ah, entendi. Botão descida. E FC alto. Sim. Vou tirar os números do bloco aqui. Para ficar mais limpo. Certo? Daí eu tenho... aí eu basicamente tenho 3 etapas, certo, pessoal? Que a gente falou. Vou ter uma etapa inicial, certo? Tem uma etapa inicial. Vou ter 2 etapas que vão estar convergindo. Beleza? Tranquilo até aí? Então eu vou... Depois eu faço as lógicas lá. Vou colocar aqui um divergindo, perdão. Então eu tenho uma divergência OR, que ela vai vir para cá, ó. Eu vou ter essa ligação dessa com essa aqui, ó. Tenho essa divergência. Daí, dependendo do que acontece, né, dessa convergência ou daquela convergência, né, ele vai para uma etapa 2 e para uma etapa 3, tá? Isso aqui não é uma etapa de fato, isso aqui é só uma convergência ali, né? Então, eu vou colocar
uma outra etapa aqui e uma outra etapa aqui. Tá bem? Ô, Vitor, o que é Vou essas botar etapas assim. que você tá pegando aí? Eu não vi. Como assim? Onde que você pegou essas etapas? Aqui, ó, SFC e aqui, ó. Essa aqui é a primeira lá, é a etapa inicial, tá? Essa aqui de cima é o B004 é a etapa inicial. Aí esse aqui que é a convergência OR, né? O 005 ali é esse cara aqui, ó, divergência ou para dois ramos, né? E essas duas, o 006 e 007, é esse cara aqui, ó, etapa SFC, tá bem? Daí eu vou colocar, ó, esse cara para cá e esse cara para cá. Estou fazendo primeiro o fluxo da bagaça, tá? Depois a gente vê o que é que faz aí cada um desses indivíduos aí, tá? E aí, eu tenho aqui nessa situação, né? Eu tenho que fazer uma convergência e essa convergência vai voltar para a etapa inicial lá em cima, tá bem? Então vamos lá, vem o SFC, convergência ou uso ele aqui, ó, jogo ele para cá e para cá. E esse rapaz aqui vai lá para cima, ó. Pronto. Só que eu vou trazer esse rapaz aqui para esse lado, porque eu acho que fica mais bonito. Tá bem? Aí a gente precisa fazer as condições, perfeito? Concorda comigo? Qual é a condição, pessoal, para vir para o lado esquerdo? Para ele subir, no caso. Se ele está numa situação lá parada e ele tem que subir, quais são as duas coisas que tem que acontecer? Lembram lá? O botão de subida e ele tem que estar embaixo, certo? Então eu vou usar uma lógica AND e eu vou dizer que é o botão de subida e o FC baixo. Aqui, ó. E esse rapaz aqui, ó, vai vir para essa condição aqui, ó, certo? E eu vou dizer que esse rapaz aqui, ó, para ficar vou dizer que aqui é a minha subida, certo? E aqui é a minha descida. Daí a minha subida, pessoal, ela vai ter que estar conectada, ela vai ter uma ação que é uma saída, que é um motorzinho aqui, ó, que é o motor que eu vou dizer que é subindo. Subindo, né? Então, esse cara aqui eu vou conectar lá, ó. Como eu vou deixar isso aqui mais bonitinho, não sei. Não ficou bonitinho. Bem, ele não deixa eu mexer. Vai ficar assim mesmo na frente, tá? Espero que vocês conseguem perceber a diferença ali, né? Espero que sim. Aí, qual é a transição, pessoal, que vai fazer ele parar de subir? Ele vai subir para sempre? Até chegar no céu? Não, né? FC cima ativo, certo? Então, esse cara aqui, ó, vem para cá. Certo? Só que aqui eu só estou parando essa subida, né? Então, se esse cara estiver ativo, ele vai
parar de subir e vai voltar para cá, né? E ele volta para a etapa inicial que não está acontecendo nada. Perfeito? Sim ou não? Aí, eu tenho que fazer o outro lá. O outro, eu preciso de um end também. Desse cara aqui, ó, certo? Do botão de descida e do FC de cima para que ele possa descer, que seria esta transição aqui, ó, certo? Para ele ir para a função de descida aqui, ó. E a minha função de descida vai estar conectada ao motor aqui, descendo. Vai estar o motor descendo, aqui eu vou colocar minha ação daqui para cá, tá bem? E ele vai parar de descer quando o meu FC baixo for acionado. Ops. Agora acabou de vez. Tá, acho que assim fica menos mal. Certo? E aí a transição FC baixo deu boa. Certo? Tranquilo isso daí, pessoal? Conseguiram visualizar tudo isso? É alguma coisa que está confusa? Ou não? Complexo, mas dá para fazer. Então, eu acredito que assim a gente consegue funcionar, tá? Difícil, né? Então, vamos ver se ele funciona aqui. Tem uma coisa que eu preciso fazer aqui, pessoal, porque do jeito que está aqui, ele nunca vai sair dessa etapa, certo? Concordo que ele nunca vai sair dessa etapa porque não tem nenhuma transição aqui. Então, para a gente resolver esse problema, quando a gente tem essa convergência, a gente pega esse 1zinho aqui, ó. Ele é uma função de arranque e joga ele aqui. Tá bem? Daí ele já pula da etapa inicial para cá, certo? Porque esse aqui sempre vai estar on, né? Então, olha só, vamos tentar fazer aqui ele passar pelas duas situações, certo? A primeira situação, né, é que esse botão e esse cara estejam ligados, né? Se eu deixar só esse cara ligado, ó, ele está na situação de transição da descida aqui, de parar a descida, né? Só que ele não está nessa etapa, então não interessa. Mas quando eu apertar nesse botão aqui, ele vai sair desta etapa ativa e vai para essa outra aqui, ó. Beleza? Então, ele saiu lá, ó. Ops. Porque ele não foi. Não tá no run. Peraí. Aí, ó. Então, quando eu apertar esse cara aqui, ele vai sair dessa etapa aqui que ele estava e veio para essa outra. Assim que ele sair daquele lugar, ele vai sair vai tirar o fim de curso, mas ele está nessa etapa aqui, ó. Até esse botão pode ser soltado. Por quê? Porque ele já saiu dessa etapa, não interessa mais a transição. Então, ele veio para esse outro rapazinho aqui, ó, né? E ele vai esperar o quê? Que ele chegue no segundo andar. Quando ele chegar no segundo andar, isso aqui vai ser atuado, né? Quando ele for atuado, ele sai desta etapa e vai voltar lá para a inicial, que já vai pular direto para essa. Aqui, ó. Já volta para lá. Perfeito? Daí a mesma coisa vai acontecer para eu descer. Para eu descer, eu tenho que estar... este cara está acionado e este cara aqui, ó, ele vem para esta etapa ativa, né? E daí eu chegar nesse rapazinho aqui, ele volta para a etapa inicial, tá?
Então, ele tem esse sistema, dá para fazer algumas coisas, como eu tenho um bloco de função, por exemplo, eu nunca utilizei, para ser bem sincero, mas eu sei que dá para você fazer esse negócio de texto aqui, ó, por exemplo, certo? Então, eu posso botar um negócio de texto aqui e dizer, ó, se esse cara vir para cá, ó, aí eu vou dizer que para a entrada número 1, segundo, etapa número 2, não é bem assim que faz. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, não deu boa. É porque eu acho que tem que fazer um texto para cada um, né? Na verdade. Não sei como fazer. Quis mostrar uma coisa que eu não sabia como fazer, mas dá para você colocar esse cara. Lucas perguntou, eu cliquei nas 4 entradas ao mesmo tempo e os 2 motores acionaram. Isso deveria acontecer? Vamos testar aqui. Tu deixou as 4 energizadas? Não deveria acontecer. Só que, assim, o que você tem que observar é o seguinte, essa situação na vida real jamais iria acontecer. Ela está mostrando que todas estão ativas, mas elas não vão estar ativas ao mesmo tempo. É porque a transição está acontecendo tão rápido que ela está deixando todas ativas, porque todas as condições estão acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Mas, fisicamente, tu não tem como isso acontecer ao mesmo tempo, porque nunca o teu elevador vai estar em cima e embaixo ao mesmo tempo, então não tem como todas elas estarem ativadas ao mesmo tempo. Aí é um problema mais grave, Dibas. Talvez não esteja no run ali, tem que dar uma verificada nisso daí, tá? Mas assim, ó, pessoal, sei que vocês estão dizendo que é mais complexo, mas isso aqui é uma forma de implementar o Graph7, tá? O Graph7, como eu mencionei outras vezes, a gente utiliza mais para fazer aquele mapa conceitual, certo? Que eu mostrei para vocês, tá? Mapa conceitual que seria algo tipo isso daqui, ó. Certo? Fazer esse cara aqui para tu conseguir enxergar e a partir disso daqui chegar no ladder, tá? O que é que estão falando ali? Eu ativei todos e não ligou nenhum motor, era o run, tá? Então, funcionou, deu boa. Certo? Então, só para finalizar a aula de hoje, eu vou fazer aqui com vocês mostrar para vocês a aplicação que contém contadores e temporizadores, tá? Então, eu tenho um sistema como esse aqui, ó, né? Onde eu tenho um carrinho na esquerda aqui, ó, né? Que ele pode se movimentar para a direita e para a esquerda, mas ele vai inicialmente se deslocar para a direita, né? E quando ele atingir a posição B aqui, né? Com o seu lado esquerdo aqui, ele vai começar o carregamento, né? Sei lá, de terra, de alguma coisa que está ali. Isso vai acontecer acionando uma válvula, né? Que vai ter esse caminho até chegar a isso daqui, né? E aí ele vai até preencher esse carrinho, que a gente vai notar que ele está preenchido com um sensor de pressão que está localizado aqui embaixo, representado por P, tá? Quando isso acontecer, ele vai voltar para a posição inicial, parando em A aqui, ó, tá bem? E o movimento é utilizado com M1 e M2, tá? Então, a gente pode fazer esse sistema do jeito que está aí, e depois fazer ele acrescentando que o carregamento só comece 5 segundos depois,
né, de ele chegar na posição B, e também que o ciclo deve se repetir 5 vezes, tá? Então, dá para fazer isso. Então, como que a gente faz algo parecido com isso, tá? Olha só. Tenho as entradas, que é o quê? Botão de partida I1, fim de curso B, sensor de peso P e fim de curso A, tá? Tem o motor M1, que vai levar ele da esquerda para a direita. Tenho a válvula, que é quem vai abrir, né, para fazer o carregamento. E tem o motor M2, que vai trazer ele de volta. Então, a gente tem um diagrama Graph7 pela IEC lá, que é o seguinte, eu tenho a etapa inicial, tá? Vou acionar o motor, quando eu dou o botão M lá, aperto o botão M, ele aciona o motor M1, que vai levar o carrinho para a direita lá para ser carregado. Quando ele atingir a chave de curso B, ele vai acionar uma válvula 1 após 5 segundos. Isso vocês vão ter que fazer utilizando, deixa eu mostrar aqui, utilizando aqui, ó, FBD, um timer, tá? Temporizador, aqui, certo? Você tem esse temporizador, vocês conseguem fazer, clicando ele 2 vezes, né? Aqui tem um atraso no arranque e atraso na paragem. Então, paragem é terrível, né? Não, sei lá, com desativamento, sei lá. Desativamento é complicado também, né? Colocar aqui esse cara, né? Só que é vezes 0,1. Então, vocês teriam que colocar, por exemplo, se é 5 segundos, seria 50 aqui, tá bem? Então, voltando para cá, né? Eu tenho esse cara que aciona. Então, depois do temporizador, na saída do temporizador, você pode colocar para ele acionar esse rapazinho lá, né? Acionar a válvula, tá? Aí, quando o sensor P for acionado, você vai para o motor M2, que inicia uma contagem, certo? Daí ele vai na chave fim de curso, né? Quando ele chegar na chave fim de curso, né? Aí ele vai para a etapa 4, que se a contagem não for igual a 5, ele retorna para cá para fazer o mesmo processo. Se a contagem for igual a 5, ele para o processo voltando para a etapa inicial. Então, tu vai ter 2 vindas, né? Aqui usando uma divergência ou também, tá? Então, o contador também, a gente vai ter ele aqui, ó, no FBD. Cadê ele? Aqui. Preset count, que tu vai colocar o valor da contagem aqui seria 5. Certo? E seria, não, vai ser saída 1 quando o valor atinge a pré-seleção. Aí você coloca 5 aqui e dá um OK. Beleza? Então, pessoal, esse aí vai ser o que eu vou deixar para vocês como exercício para a aula de hoje, tá? Deixa eu só ver aqui se aqui já tem a implementação, mas seria algo nesse sentido aqui, ó, tá? Fazendo um diagrama já o tecnológico, tá? Então, vocês têm que transferir isso daqui para o Zélio, tá? Implementar no Zélio lá e me enviar isso daí que vai contar como presença e também como nota de atividade, tá bem? Para o terceiro trimestre. Beleza? Perguntas de estudo aí, pessoal, que eu falei? Sim, não, talvez. Sim, o almoço, eu já tô morrendo de fome, cara. Nem comecei a fazer o almoço, cortei nem a cebola, cara. Pedi a ajuda do John para fazer o almoço hoje, ele se negou. Falou, sou teu aluno, não sou teu empregado, ele falou. Aí eu perguntei para ele, e a parceria, cadê? Aí ele disse, vazou assim da conversa. John saiu da conversa.
Beleza. Então, bora pro almoço, né? Beleza, pessoal? Então, façam esse exercício aí. Se tiverem alguma dúvida, mandem lá no Classroom que eu tento resolver o quanto antes. Beleza? Paz para vocês. Um bom final de semana. Fiquem seguros.